Olá pessoal, saudações! Hoje no canal mais primitivo da Química Mundial, vamos para a nossa sétima aula de equilíbrio químico. Hoje vamos falar do equilíbrio iônico da água. Se liga como eu posso representá-lo. Tem duas maneiras. A maneira mais correta é essa primeira. Lembrando que a água, nós já vimos nesse canal aqui em aulas anteriores, que a água é uma substância anfótera, segundo a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. Então aqui eu tenho duas moléculas de água reagindo, uma protona a outra. Uma doa o H+, para a outra. Quem doa o H+ é ácido, quem recebe é base. Então a água se comporta como ácido e base, ionizando, formando o hidrônio e a oxidrila ou hidroxila. Resumidamente, eu posso representar o equilíbrio iônico da água assim, ó, de forma mais resumida por ser mais conhecido. É bom deixar bem claro que a água é o que nós chamamos de eletrólito fraco. Ó, a água, vamos lembrar, eletrólito do tipo fraco. Se a água é um eletrólito fraco, ela não gosta de sofrer ionização, ela não sofre esse processo de ionização com facilidade, é muito difícil. A água, por ser um eletrólito fraco, tem um grau de ionização muito baixo e uma constante de equilíbrio também muito baixa. Ó, por volta de o grau 1,81 vezes 10 a menos 9. Uma constante de equilíbrio baixíssima, 1,81 vezes 10 a menos 16. Ou seja, a água não gosta de sofrer esse processo de ionização. Por ser um eletrólito fraco, sofre, mas com muita dificuldade. Isso significa dizer o quê? Que a concentração desses íons nesse equilíbrio iônico da água é uma concentração muito baixa. Esse equilíbrio ele tende a estar deslocado para a esquerda. Então, ó, esse equilíbrio aqui, a tendência a ele estar bem para a esquerda, porque a água é o quê? Um eletrólito fraco. Não gosta de sofrer processo de ionização. Beleza? Vamos representar a constante desse equilíbrio da água aqui. O nosso famoso Kc. Se você vai representar o Kc, constante de equilíbrio em termos de concentração em quantidade de matéria, você faria o seguinte: produto da concentração dos íons, concentração de H+, versus a concentração de OH-, dividido pela concentração de H2O. Você, opa, H2O é líquido, sua concentração é praticamente constante, é invariável. Então eu posso fazer o seguinte: o produto dessa constante por essa concentração constante, Kc versus a concentração da água versus a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, esse produto da constante de equilíbrio em termos de concentração e quantidade de matéria vezes a concentração da água, que é invariável, dá origem ao nosso Kw. W porque água em inglês começa com W, water. Então se usa Kw, mas poderia usar o Kc. Então o produto desse Kc vezes a concentração da água, nós temos o Kw, que seria o produto iônico da água. Kw seria a concentração de H+, versus a concentração de OH-. É como se você fosse calcular logo a constante daqui e já pensasse: concentração da água constante não entra na expressão do equilíbrio. Então quem é que entra? Somente os produtos. Concentração de H+ vezes a concentração do OH-, da hidroxila. Então temos aqui o Kw, o produto iônico da água, que foi calculado de maneira experimental a 25 graus, ó, na temperatura de 25 graus, ele assume esse valor aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 14. A 25 graus sempre será esse produto aí. E se mudar a temperatura? Ele vai mudar, porque lembra, Kw continua sendo a constante do equilíbrio, ela depende da temperatura. Ela só vai mudar se mudar a temperatura. A 25 graus, ele é 10 a menos 14. Então, se liga nesse valor, porque normalmente as questões de vestibulares são criadas com essa temperatura para você fazer os cálculos. Então, sempre que precisar do Kw e for 25 graus, lembra, 10 a menos 14. Pensando na água pura,
como é o caso aqui, a concentração de H+ e OH- na água pura é igual. Então, ó, tem que lembrar, na água pura, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Como essas duas concentrações são iguais e o produto entre elas deu 10⁻14, isso já implica dizer que a concentração de cada um é 1 vezes 10⁻7 mol por litro. 10⁻7 é uma concentração baixíssima. Então, a água é um eletrólito tão fraco que a concentração de H+ e de OH- nela, ó, é 10⁻7. E na água pura, como essas concentrações são iguais, se nós tivermos igualdade na concentração de H+ e OH-, nós vamos afirmar que esse meio é um meio do tipo neutro. Nem é ácido e nem é básico. Agora, se a concentração de H+ for superior à concentração de OH-, o meio já passa a ser um meio ácido. E se a concentração do H+ for inferior à concentração das hidroxilas, nós já teremos um meio alcalino ou meio básico. As concentrações de H+ e de OH- nas soluções são bem baixas. Então é complicado ficar fazendo cálculos com concentrações bem baixinhas para determinar a acidez ou basicidade dos sistemas. Para facilitar o cálculo, um dinamarquês chamado Sørensen criou o potencial hidrogênio iônico ou potencial oxidrilho iônico, pH e POH, que pegou esses valores baixos, fez o cologaritmo, achou um certo valor que, lançado numa tabela, nos permite mais facilmente afirmar se o meio é ácido, básico ou neutro. Vamos para o pH e para o POH? Olha a mágica. Feita a mágica, gente, está aqui. Potencial hidrogênio iônico pH, potencial hidróxido iônico POH. Olha só, lá na Europa, muito tempo atrás, Sørensen estava, na realidade, tentando melhorar a qualidade das cervejas. Porque na medida do pH das cervejas, se tinha muitos erros, porque a concentração de H+ ou de OH- era muito baixa e se transformava esses valores de concentração em potências de 10 com expoentes negativos. Então isso aí poderia gerar erros de interpretação e não existia uma qualidade padrão nas cervejas. Então, para evitar esses números pequenos ou com expoentes negativos, Sørensen resolveu calcular o cologaritmo. Cologaritmo é o logaritmo negativo dessas concentrações. Então, por exemplo, o pH é o cologaritmo da concentração de H+, ou melhor dizendo, o logaritmo negativo da concentração de H+. Fazendo isso, no lugar de trabalhar com um valor pequeno, ou com um valor em potência 10 com expoente negativo, se trabalha apenas com o expoente com sinal positivo. Sørensen fez isso e criou uma escala. Quando ele calculava o cologaritmo ou logaritmo negativo da concentração de H+, aquele valor baixinho em potência de 10 com expoente negativo, ele ficava apenas com o expoente com o sinal positivo. Que daí, ele na tabela comparava se aquilo ali estava ácido, básico ou neutro. Lembrando das propriedades logarítmicas, olha só, quando se estuda o logaritmo lá na matemática, por exemplo, logaritmo de A na base 10 igual a x, corresponde a, na realidade, essa base elevada a x, que é igual a A. Por isso eu tenho isso aqui, ó, menos o log de x, a base é 10, corresponde a concentração de H+, que é igual a 10 elevado ao pH com sinal negativo. Então, se você tem o pH, você consegue encontrar a concentração de H+. E se você tiver a concentração de H+, quem é que você encontra? O pH. Muitas vezes, para se achar a concentração para se calcular o pH, temos que encontrar a concentração de H+. Como é que eu posso fazer isso? Tem alguns caminhos.
Eu posso pegar a molaridade do eletrólito que eu tenho e multiplicar pelo seu grau de ionização. Multiplicou a concentração versus o grau de ionização, você tem a concentração do H+. Um detalhe, esse X aqui é o número de H+, mas eu só posso usar esse X aqui se eu tiver um ácido 100% ionizado. Mas no equilíbrio químico que a gente está trabalhando, nada pode ser 100%. Então, como nada pode ser 100%, para eletrólitos com um grau menor do que 100, esse X sempre será 1. Então, basicamente, aqui em equilíbrio químico, para eu calcular o H+, eu posso pegar a concentração do eletrólito e multiplicar pelo grau de ionização. Feito isso, acho a concentração de H+, que vai dar um valor baixinho. Jogo no cologaritmo, acho o pH. Outro caminho que só serve para monoácido fraco, monoácido, um ácido que só tem um H+ ionizado, eu posso relacionar com a constante do ácido. Ó. Se eu calcular a raiz quadrada do produto da constante do ácido vezes a sua concentração, eu tenho uma concentração de H+. Achou a concentração de H+, se calcula o pH. Lembre que isso só vale para monoácido fraco. De maneira semelhante, eu calculo o POH, que é o potencial hidroxilo iônico. É o cologaritmo da concentração de OH-. É uma concentração baixíssima, que quando ela expressa em potência de 10, o expoente era negativo. Para trabalhar só com o expoente positivo, Sorensen fez o cologaritmo, o logaritmo negativo da concentração das hidroxilas. Fazendo a relação aqui seria a base 10 elevada a menos o POH, que é igual à concentração de H+, de OH-, perdão. Tendo a concentração de OH-, eu posso encontrar o POH. Tendo o POH, eu encontro a concentração de OH-. Outro caminho é multiplicar a concentração do eletrólito vezes o grau de dissociação. Esse X aqui eu só poderia usar um número aqui que corresponde ao número de hidroxilas da molécula se eu tivesse uma base 100% ionizada. Normalmente, nos equilíbrios, nós não vamos trabalhar com ácido 100% nem com base 100%. Então, esse X aqui tende a ser 1, porque o grau é menor do que 100. E se você tiver uma monobase fraca, você ainda pode relacionar a constante da base com a concentração. Fez a raiz quadrada desse produto, achou a concentração das hidroxilas. Jogou no POH, que é o menos o logaritmo da concentração de OH-, você determina o POH do sistema, que nada mais é do que o expoente daquele valor baixíssimo de concentração de hidroxilas, que se você passasse para a potência de 10, ele ficaria com um expoente negativo, sendo ele com sinal positivo. Beleza? Vamos ver outra coisa que Sorensen mostrou para a gente, olha só. Feito a máquina, gente, olha só, Sorensen provou que se você somar o potencial hidrogênio, o pH, mais o POH a 25 graus, seu resultado é sempre 14. Então, se uma questão pedir pH e POH, a partir do momento que você achar o pH, você já sabe o POH e vice-versa, porque os dois somados têm que dar 14. E Sorensen criou uma escala de pH para avaliar a acidez. Quando ele fazia o cálculo do pH, se o pH ficasse entre 0 e 7, o POH estaria entre 7 e 14. Então, isso acontecendo, pH entre 0 e 7 e POH entre 7 e 14, você teria meio ácido. O sistema seria ácido, ou seja, a concentração de H+ é superior à concentração das hidroxilas. Já se você avaliasse um sistema, o seu pH ficasse entre 7 e 14, ou o POH entre 0 e 7, você teria um meio básico, ou alcalino, a concentração das hidroxilas maior do que a concentração de H+. E se você tivesse um meio em que o pH fosse 7 ou o POH fosse 7, o meio seria um meio neutro, no qual a concentração de H+ é igual à concentração das hidroxilas. Beleza? Vou aplicar isso em algumas questões. Olha a mágica. Feito a mágica aqui, gente, vamos começar aplicando o básico desse conteúdo do equilíbrio iônico da água. Olha só essa questão. Um alvejante de roupas possui a concentração em quantidade de matéria, molaridade,
de hidróxido, de hidroxila, aproximadamente igual a 1 vezes 10 a menos 5. Vou anotar isso aqui, ó. Concentração do hidróxido, da hidroxila, 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Nessas condições, podemos afirmar que a concentração do H+, será da ordem de, não sei, dado, nos deu a constante do equilíbrio da água, do produto iônico da água. Que, lembrando dela, quem é o produto iônico da água? O Kw é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Observe, nós temos 3 variáveis aqui. A questão nos deu a concentração das hidroxilas e nos deu o Kw, que é obrigatório, a 25 graus. Só falta quem? Concentração de H+, que é justamente o que a questão quer. Então, se a questão lhe der a concentração de OH-, você consegue achar de H+, relacionando com o equilíbrio iônico da água. E vice-versa. Então, fazendo as substituições aqui. Quem é o Kw? 10 a menos 14, que é igual à concentração de H+, vezes quem é a concentração das hidroxilas? 10 a menos 5, que está multiplicando, passa dividindo. Concentração de H+, 10 a menos 14, dividido por 10 a menos 5. Estou dividindo por essa potência com expoente negativo. Vou passar para o numerador com expoente com sinal trocado. 10 a menos 14 vezes 10 a quinta. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base. Somos expoentes. Menos 14 mais 5, menos 9. Então, olha a concentração de H+ na solução. Se eu sei a concentração de H+, vamos relembrar isso aqui também, ó. A concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos o valor do pH. 10 elevado a menos o valor do pH. Então, ó, quem é aqui? 9 é o quê? É o pH desse sistema, caso a questão pedisse. Então, já sei que o meu sistema aqui é um sistema alcalino, é um sistema básico, pois o pH é maior do que 7. E observe, a concentração das hidroxilas é mais alta do que a concentração do H+. Beleza? Olha outro exemplo. Feita a mágica, mais um exemplo, gente. Então, vai para cá. A 45 graus, o Kw é igual a 4 vezes 10 a menos 14. Por quê? A 45. Não estou mais a 25. A 25, 1 vezes 10 a menos 14. A 45 ele já mudou. 4 vezes 10 a menos 14. Então, o produto dos íons da ionização da água H+ versus o OH- a 45 graus, 4 vezes 10 a menos 14. Logo, o pH de uma solução neutra, é importante lembrar que ele se refere a uma solução neutra nessa temperatura, é igual a pH da solução neutra nessa temperatura, igual a quanto? Vamos retirar os dados da questão, olha só. A questão me forneceu o Kw a 45 graus. Kw, constante do equilíbrio da água, 4 vezes 10 a menos 14. Pede o pH da solução neutra. Não sei, mas eu sei que a solução é neutra. Se ela é neutra, a concentração do H+, obrigatoriamente, é igual à concentração das hidroxilas, porque o meio é neutro. A questão que é o pH. Gente, para acharmos o pH, é necessário ter, em primeira mão, a concentração de H+. Então, se for para calcular o pOH, temos que ter primeiro a concentração das hidroxilas. Eu não tenho nenhum das duas. E a questão pediu o pH. Primeiro, eu tenho que achar a concentração de H+. Onde é que eu posso encontrar a concentração de H+? No equilíbrio iônico da água, na constante do equilíbrio iônico da água, no produto iônico da água. O produto iônico da água é isso, ó. Kw vai ser igual à concentração de H+, versus a concentração de OH-. Eu não sei a concentração de H+, nem a de OH-, mas uma coisa eu sei. Elas são iguais. Independentemente do valor, elas serão iguais. Então, esse valor é igual a esse valor. Como eu não posso ficar com
três variáveis diferentes nessa equação, já que eu só tenho o Kw dado aqui, ó, eu preciso achar a concentração de H+, mas eu não tenho a concentração das hidroxilas, mas eu sei que elas são iguais. Como eu sei que elas são iguais, eu vou chamar de X. Ficar com uma coisa só. Quem é o meu Kw? 4 vezes 10 a menos 14. Quem é a concentração de H+? X. Quem é a concentração de OH-? X. X vezes X, não é X ao quadrado? X ao quadrado, né? 4 vezes 10 a menos 14. Isso aqui fica igual a raiz quadrada disso aqui. X é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 14. Então, o X é quanto? 2 vezes 10 a menos 7 mols por litro. É a concentração de cada um desses íons, H+, e OH- na solução neutra. Sabendo a concentração de H+, que agora eu sei quanto é, 2 vezes 10 a menos 7, é possível calcular o pH? É. Porque o pH, o potencial hidrogênio iônico, é o cologaritmo ou logaritmo negativo da concentração de H+. Quem é a concentração de H+? Vamos lá. pH menos o log de 2 vezes 10 a menos 7. Nós temos aqui um logaritmo do produto. Quem já estudou logaritmo lá na matemática, eu acho que é a primeira série do ensino médio, já viu isso aí? Você vai lembrar que o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Isso aqui vira uma soma de logaritmos. Então isso aqui seria pH é igual a menos, vou somar os logaritmos, log de 2 na base 10 mais o logaritmo de 10 a menos 7 na base 10. A questão tem até uns dados, caso você precise, ó, não é obrigado a decorar o logaritmo, ela vai lhe fornecer. Log de 2 na base 10, 0,3, log de 4 na base 10, 0,6, caso você precise. Então, bora lá. Esse expoente que está aqui, ó, pessoal, ele vai passar multiplicando o logaritmo. É outra propriedade que você tem que lembrar. Então, o pH vai ser menos. Log de 2 eu sei? Sei. 0,3. Mais, esse expoente vem multiplicando aqui, ó, menos 7 vezes o log de 10 na base 10. Logaritmo de 10 na base 10 é sempre 1. Ó, isso aqui vai dar 1. pH menos 0,3. Relação de sinal, mais com menos dá menos 7 vezes log de 10 na base 10, 1. Vou ter aqui 0,3 menos 7, que dá menos 6,7. pH menos 6,7. Olha só, menos por menos dá mais, pH 6,7. Então, a 45 graus, o meio neutro é 6,7. Beleza? Olha a outra. Feita a mágica aqui, gente, olha outro exemplo bem interessante e simples. Olha só, o pH do suco gástrico, numa solução aquosa de ácido clorídrico, é aproximadamente 2. Portanto, a massa em gramas de HCl existente em cada litro de suco gástrico é. Olha, quer saber a massa do ácido que existe em cada litro do suco gástrico, beleza? Vamos retirar os dados da questão. A questão me informou que o pH do suco gástrico é 2, beleza? E ele quer a massa em gramas do HCl em cada litro. Ele quer a massa do soluto, que o ácido, o HCl, ele é o meu soluto no sistema, em cada litro. Então, eu considero o volume cada litro de solução. Com esses dados, será que eu consigo chegar na massa desse soluto? Consigo. Olha como é fácil. Pessoal, de posse do pH, quem é que eu já consigo descobrir tendo em mãos o pH? A concentração de H+. Por quê? Eu sei que a concentração de H+ corresponde a 10 elevado a menos o valor do pH. Então, se o pH é 2, a concentração de H+ é 10 elevado a menos 2 mols por litro. Gente, de posse da concentração de H+, tem chance de achar a massa do HCl?
Tem, desde que você consiga achar a concentração do HCl na solução. E é fácil achar a concentração do HCl na solução. É fácil relacionar a concentração do HCl na solução. Ó, o HCl é um ácido forte, gente. Embora ele não dê o grau aqui de ionização, mas nós sabemos desde a primeira série do ensino médio que o HCl é um hidrácido forte, chega lá a 92% de ionização. Mas aqui a gente não tem, a gente considera 100% de ionização. Então a gente vai lembrar, por ser um ácido forte, nós não temos o grau, a gente considera o alfa 100%. O alfa sendo 100%, tira a porcentagem, ele é igual a 1. Existe uma relação que diz o seguinte, que a concentração do H+, pode ser igual à molaridade do ácido vezes o grau. Vezes, é lógico, o número de H+. Esse ácido aqui é um ácido forte. O número de H+, você tem que ver na molécula, 1. Então, esse X é 1. Então, na realidade, ó, a concentração do H+, é a molaridade do ácido vezes o alfa. E o alfa é quanto? 1. Se o alfa é 1, a molaridade do ácido é igual à concentração de H+. Não muda nada. Então, se eu tenho a concentração de H+, vou ter que multiplicar igual molaridade vezes o alfa é 1. Concentração do H+, igual à concentração da molaridade do HCl. É a mesma. Ou seja, se a concentração do ácido 10 a menos 2, a molaridade do ácido, do HCl, também é 10 a menos 2. De posse da molaridade do ácido, eu consigo achar a massa do ácido? Consigo. Lembra da fórmula de molaridade? Molaridade pode ser a massa do soluto dividido pelo peso molecular, ou massa molar do soluto, vezes o volume em litros. A molaridade do ácido vai ser igual à molaridade do H+, porque, ó, lembra, o grau é 1, que multiplica a molaridade fica a molaridade. Molaridade igual ao H+. Ó, já tenho aqui. Molaridade eu tenho. Peso molecular do HCl a gente pesa. O HCl corresponde à massa do hidrogênio mais a massa do cloro. Hidrogênio é 1, cloro é 35,5. Então é 36 gramas por mol cada 1 mol do HCl. Substituindo nas fórmulas, molaridade 10 a menos 2. A massa, vou descobrir. Quanto é o peso molecular? 36. O volume? 1 litro. Meio pelos extremos, a massa vai ser 36 vezes 10 a menos 2 gramas, que é a mesma coisa, ó. A vírgula está aqui, passando para a notação científica, ó, trazendo para cá. Uma casa para a esquerda, eu vou somar aqui. Então vai ficar, ó, 36 vezes 10 a menos 1 grama seria a massa de HCl em cada litro do suco gástrico. Vamos fazer outro? Olha a mágica. Para finalizar, olha essa rapidinho. Ó. Qual o valor do pH e do pOH de uma solução 0,8 molar de NaOH? Primeiro passo, tem que saber que eletrólito você tem. Olhei para cá, é uma base. Se é uma base, primeiro eu só posso calcular direto o pOH, para depois voltar para o pH. Não posso ir direto para o pH, porque sendo uma base, eu consigo logo de antemão achar a concentração das hidroxilas. Ó. E lembrando disso, ó, o NaOH é uma base forte. A questão não nos deu o grau de dissociação, mas a gente considera alfa 100%, ou seja, o alfa 1. Quando o alfa é 1, 100%, e é uma monobase, a concentração das hidroxilas é a concentração da base. Porque lembra daquela fórmula? Concentração das hidroxilas pode ser igual a concentração da base vezes o grau vezes o X. Esse X ele é o número de hidroxilas que você tem na base. Eu só tenho uma hidroxila, esse X vale 1. Esse alfa também vale 1. Então, ó, a concentração das hidroxilas é a concentração da base. Mesmo porque, você sabe, se a base é 100% dissociável, você tem essa reação aqui 100%, ó.
A base se dissociando em Na+, com OH-. Então, a concentração da base, que é 0,8 molar, é igual, 1 para 1 para 1. Seria, então, a mesma concentração do íon sódio e seria, então, a mesma concentração da hidroxila. Então, eu já sei a concentração da hidroxila. Ela é uma monobase. Se fosse uma dibase forte, esse X seria 2. Ela iria dobrar. Se fosse uma tribase forte, 3 e assim vai. Não vai ter tribase forte, então só temos essa possibilidade aqui de monobase ou dibase. Beleza? Então aqui eu tenho uma monobase. X1, concentração das hidroxilas, igual à concentração da base, porque o grau eu considerei 100% 1 também. Então já sei a concentração das hidroxilas. De posse da concentração das hidroxilas, vou escrever em potência aqui, 8 vezes 10 a menos 1, eu consigo achar o POH. Então, vou lá. POH menos o log da concentração das hidroxilas. POH vai ser menos logaritmo, que é a concentração das hidroxilas, 8 vezes 10 a menos 1. Tem o logaritmo de um produto, vai dar a soma dos logaritmos. POH menos log de 8 mais o log de 10 a menos 1. POH vai ser log de 8, 0,9. Esse expoente menos 1 vem para cá multiplicando, mais menos 1 vezes o log de 10 na base 10. 10 na base 10 dá 1. Aqui vai dar 1 vezes menos 1 dá menos 1. Mais com menos dá menos. Então, ó, fazendo logo direto aqui, 0,9 mais com menos dá menos. 10 na base 10 é 1 vezes 1, dá 1. Aqui eu vou ter POH menos 0,9. 0,9 menos 1 dá menos 0,1. Relação de sinal aqui, menos com menos dá mais. POH 0,1. Mas eu quero o pH também. Aí eu lembro da equação que diz que pH mais o POH tem que dar 14. Então o pH vai ser 14 menos o POH, 0,1, que vai dar aqui 13,9. Então achamos o POH primeiro, depois o pH. Por que primeiro foi o POH? Porque a solução era uma base. Se fosse um ácido, eu ia primeiro para o pH, para depois voltar para o POH. Beleza? Até a próxima.